Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, hoje vamos falar da revisão do artigo 29. Veja, nós estamos aqui no site da Coetzee Advocacia, eu espero que seja assim que se pronuncia este nome. Isso é um artigo escrito pelo proprietário desse site e fundador, melhor dizendo, né, da Coetzee Advocacia, o Dr. Eduardo Coetzee, né? Mais uma vez, Dr. Eduardo, espero que eu esteja pronunciando o seu sobrenome corretamente. Ele escreveu esse texto, evidentemente que eu vou deixar o link para dar os créditos para o profissional. Igualmente, no final do artigo, tem aqui o mini currículo do autor do texto para que vocês tenham conhecimento disto. Vejam, eu escrevi sobre este tema um artigo em nosso blog professorwalterdosantos.com. Veja, citamos aqui inclusive jurisprudência nesse sentido, bem como gravei um vídeo no nosso outro canal, Walter dos Santos, sobre o mesmo tema. E voltamos a revisitar esse tema para que vocês entenda de fato do que se trata e compreenda e possa também analisar o entendimento de outros autores, de outros profissionais falando do mesmo tema. Em razão disso, eu vou deixar o link deste site que achei na internet, coetzeeadvocacia.com.br, para que vocês acessem esse artigo. Achei interessante, um pouquinho diferente do nosso, mas, em resumo, trata-se da mesma tese, para que vocês possam subsidiar-se de informação e compreender de fato do que se trata a revisão do chamado artigo 29. Logo no início do texto, o autor diz: praticamente todos os beneficiários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que começaram a receber mais de um salário mínimo entre 11 novembro de 1999 e maio de 2012 foram afetados pelo erro de cálculo do INSS. Somente nessa introdução, o Eduardo aqui já sinaliza para vocês a importância do tema e quem está ou fora atingido por este tema. E arremata dizendo que as pensões de falecidos que recebiam esses benefícios também têm direito à revisão do artigo 29. Desculpem. Quais benefícios? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E com uma explicação muito concisa e contundente, ele diz o seguinte: a revisão da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença do artigo 29 é decorrente, é fruto de uma disposição contida, prevista, que era lá no artigo 32, parágrafo 20 do decreto 3.048 de 99. Por que ele está dizendo isso? Porque este dispositivo, ou seja, este artigo 32, parágrafo 20 do decreto 3.048, ele determinava que a utilização de todos os salários contidos no período de cálculo dos benefícios por incapacidade e não apenas os 80% maiores salários, que é muito mais viável. Com isto, como utilizava-se todos os benefícios, todos os salários, e não apenas os maiores salários, 80% dos maiores salários, isto acarretava na redução dos valores do benefício da Previdência. Veja, se eu pegar só os maiores salários, eu vou ter um valor cheio, melhor, mais viável para o segurado. Enquanto que, se eu colocar menores salários no bojo, eu colocar tudo no mesmo balaio, eu vou ter o resultado da média final.
isto impacta e repercute diretamente no valor do benefício a ser recebido, o que não pode. E era o que determinava esse dispositivo que já foi revogado para conhecimento por outro decreto. E por que não pode? Eu expliquei para vocês no outro vídeo que o artigo 29 ele é de uma lei, ele é da lei número 8.213. E o artigo que determinava a utilização de todos os salários contidos no período de cálculo, ele é de um decreto. Logo, ele é inferior hierarquicamente ao artigo 29 da lei 8.213. E por isso ele estaria disciplinando uma matéria que não é da sua competência, tendo em vista que o decreto é para disciplinar o funcionamento de uma lei e não para legislar, não para ter contido no seu bojo o que deveria ser contido em uma lei. Por isso mesmo, vocês têm direito à revisão. Até porque o artigo 29 da lei 8.213, ele não determina que os cálculos sejam utilizados todos os salários contidos no período de cálculo dos benefícios por incapacidade. Ele determina, sim, que seja utilizado apenas os 80% maiores salários do beneficiário. Diante disso, diz o Eduardo, inúmeras foram as pressões para que o INSS corrigisse, consertasse essa injustiça, esse erro, até que em 2009 o decreto que nós citamos lá no nosso artigo 6.939 de 2009 acabou com essa fórmula de cálculo. Qual forma? Aqui estava prevista no artigo 32, parágrafo 20 do decreto 3.048. Então, em 2009, isto fora revogado pelo decreto número 6.939, O autor nos dá uma informação importante que, em 2010, o INSS, o próprio INSS, expediu um memorando afirmando que faria a revisão de forma administrativa de todos os benefícios. Em decorrência desse memorando, diante da publicação desse memorando, milhares de ações judiciais de revisão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença foram cessadas. Ou seja, o que o pessoal pensou? Pensou o seguinte: já que o INSS vai fazer isso de livre e espontânea vontade, eu não tenho mais interesse na ação. Ele já vai pagar, para que eu vou continuar discutindo isso na justiça? Eu vou lá receber no INSS. E por isso ficou determinado que o segurado ingressasse com um pedido diretamente na Previdência e não mais no Judiciário. Diante dessa facilidade, percebam a má-fé. A direção do INSS, em ato, como diz aqui o Eduardo, de má-fé, ela revogou esse memorando que assegurava aos beneficiários a revisão sem ingressar na Justiça. Então, ela revogou, ela cassou o memorando e não revisou nada. Não revisou nada do que ela tinha prometido. Isso depois dessa desistência, depois que milhares de pessoas tinham desistido das ações, achando que iam receber administrativamente, eles vão lá e caça, revoga o memorando, passando um verdadeiro calote em juízes, porque até os juízes confiaram nesse memorando, e em todos os cidadãos que eram beneficiários deste direito. Só que em 2012, mais precisamente em maio de 2012, nós tivemos a decisão da ação civil pública que realizou um acordo com o INSS. Como não tinha alternativa, o INSS acabou assinando esse acordo e se comprometeu a pagar a revisão da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença para todos os benefícios concedidos a partir de 17/4 de 2002, 10 anos, assim com a prescrição a contar em 17/4 de 2007, mas em um calendário que vai até 2024 e com os valores possivelmente menores, inferiores ao de fato devido. Por
Por isto que aqui cabe as ações, porque como eles estipularam um calendário, ou seja, condicionaram o pagamento ao tempo que eles pretendem, e como o valor possivelmente é menor, isso evidentemente nasce aqui, brota, viceja o direito de agir, o direito de ação, e por isso que cabe as ações revisionais. Este foi o artigo explicado de hoje do professor e advogado Eduardo Coetzee, cujo link ficará na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso a todas essas informações. Um forte abraço para vocês e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.